E vamos pro Muito bem. campinho. Vamos pro campinho. Vamos começar com o Richard, né? Voltando aí a campo depois de muito tempo. Não teve culpa no gol. E aí, como fica a avaliação dele? O Richard vai de amarelo, né? Aquela tática avaliação, clássica avaliação do goleiro que foi pouco exigido. E fica no amarelo, foi pouco exigido, não teve culpa no gol, ao mesmo tempo teve ali alguns. Soltou uma bola ali no comecinho do jogo. Realmente aquela questão de ritmo, né? Do tempo da bola. O Richard, que a gente já destacou aqui no começo do programa, que praticamente não jogou em 2025, né? Tinha uma lesão bem grave e permanece no clube e vai ser um dos goleiros referências ali. A ideia, já falei na live anterior, a ideia é que o Bruno Ferreira, nesse primeiro momento, pelo menos, seja mantido como titular. O clube não planeja ir ao mercado buscar um outro goleiro. A tendência é que o Bruno Ferreira seja realmente mantido como dono da posição. O Richard, sendo um goleiro de segurança ali, com experiência, perdão, com experiência para compor. Um terceiro goleiro que eles nominam como um goleiro de projeção, né? Que é o Jorge, que acabou de ser anunciado, veio do Grêmio, um jogador que disputou o Campeonato Gaúcho pelo Pelotas. É um jogador que, é um jogador jovem, como o clube entende, né? Um jogador de projeção, um jogador para o futuro, que pode ser desenvolvido no clube. É um jogador que, dentro da análise, um dos pontos que mais se destaca dele é que ele tem uma excelente reposição com os pés, repõe a bola com os dois pés, então é uma valência que foi considerada importante para isso. É um cara que tem muita força nas mãos, ele faz reposições longas com as mãos, então essa rapidez na saída de bola, essa rapidez na transição, o goleiro foi buscado muito por conta disso. E o quarto goleiro, geralmente o Ceará trabalha com a perspectiva de ter um goleiro na base, para o goleiro da base formando assim. Então, geralmente é esse desenho das posições de goleiro que o Ceará costuma trabalhar. E o Richard, dentro desse contexto, acredito que seja a última temporada do Richard pelo Ceará. E, ao meu ver, não é um ponto que preocupa. Eu pessoalmente, teria buscado um goleiro no mercado para resolver o problema do gol do Ceará. O recorte final do Bruno Ferreira, no ano onde ele se consolidava, ele deixava de lado todas as dúvidas que existiam sobre ele termina o ano deixando a pior impressão possível, né? E retomando na cabeça do torcedor aquelas dúvidas que existia sobre o Bruno Ferreira realmente ser o goleiro para assumir a meta do Ceará. O Richard tem condição de fazer sombra ao Bruno Ferreira? Ou não? É um reserva ali só se o Bruno se machucar? Tecnicamente sim, mas por ter jogado pouco, eu não imagino o Richard ganhando essa posição assim. Pelo Bruno ter mais envergadura, pelo Bruno ir bem também na disputa de pênalti e por existir essa confiança. A gente até trouxe no pós-jogo anterior contra o Maranguape, né, que existe essa avaliação interna do grupo, que o Bruno Ferreira realmente caiu de rendimento na reta final do campeonato, mas assim como todo o elenco caiu de rendimento. Então, o Bruno Ferreira recebeu esse voto de confiança para a temporada. Precisa haver um cenário muito, muito ideal para eu imaginar assim, uma tempestade perfeita para o Richard assumir a titularidade colocando o Bruno Ferreira no banco, ao meu ver. Muito bem. Então vamos ver, né, se o Ceará. Assim, porque eu acho meio ruim, né? Assim, não ter um goleiro que faça sombra, né? Porque deixa o titular muito à vontade, né? Eu acho que. Exatamente, exatamente. O Ceará sofre, passou por mudanças recentes no departamento na equipe de treinadores de goleiros, né? Então isso vai, de certa forma, vai ser algo que vai ter um holofote a mais do que teria em outras temporadas. Então, imagino que seja um ponto sensível da temporada do Ceará esse ano, goleiros, assim. Vai ser algo que vai estar sempre mais exposto do que normalmente estaria. Muito bem. Bom, vamos para a dupla de zaga, né? Que foi repetida, né? Do jogo passado, o Éder e o Pedro Gilmar. Exatamente, uma zaga repetida por condições numéricas e matemáticas mesmo. Assim. O Ceará conta com pouquíssimos zagueiros no elenco. Então, ao meu ver, isso é uma coisa que, inclusive, tende a prejudicar o desenvolvimento do próprio Pedro Gilmar, né? Garoto da base, bem jovem, à medida que ele vai sendo exposto a vários jogos em início de temporada,
A tendência é que isso, ao meu ver, prejudica o desenvolvimento do jogador. Nem sempre o desenvolvimento passa por minutagem excessiva. Às vezes você tira um pouco, preserva, nivela o físico, descansa, traz ele de outro cenário, traz ele entrando mais cansado no segundo tempo, faz um rodízio, muda de companheiro para ver de que forma a característica dele se desenvolve melhor ou não com outro jogador, né, com outra característica, com outro perfil. E já o Éder é um cara mais experiente, um cara mais antigo, mais rodado, que ano passado foi basicamente um suplente a temporada inteira, mas quando foi acionado ele sempre deu conta do recado, não comprometeu. O que justificou que houvesse a confiança nele para ser um jogador que fosse mantido para a temporada, em especial pela queda técnica que existe, né, de nível de comparação entre uma Série B e uma Série A. O Pedro Gilmar, eu destaquei, né, no jogo contra o Maranguape, que eu achei ele bem inseguro, mas também acho que ele foi bem, mostrou qualidade, mostrou capacidade técnica de construir construir o jogo com a bola nos pés, de saber avançar por mais que inseguro, mas ele consegue avançar com a cabeça erguida, consegue enxergar o jogo, aquilo ali não afeta a construção do jogo dele ofensivo. Mas hoje eu achei uma partida abaixo do Pedro Gilmar, por mais que ele estivesse aparentemente mais calmo, menos nervoso que no jogo anterior. O Éder também achei uma partida abaixo do Éder, não foram exigidos, mas quando foram exigidos, eu acredito que eles foram muito erráticos na escolha de decisão, nos posicionamentos. No próprio gol do Iguatu, os dois estavam praticamente juntos, um do lado do outro, assim, estavam dois zagueiros aqui distantes do jogador que finalizou, e nem assim eles conseguiram impedir o gol do Iguatu. Então, os dois vão ficar com um laranja, e não que a atuação, em geral, tenha sido para laranja. A atuação deles hoje, em termos de análise, teria sido uma atuação para amarelo. Mas é justo que os dois que contribuíram de forma exatamente igual, equivalente, que eles sejam realmente avaliados pela forma como foram participativos e não impedir a finalização do atacante que fez o gol de empate do Ceará. Então a atuação deles foi diretamente determinante para o resultado da partida. Isso, repito, não inviabiliza o Pedro Gilmar como um bom jogador, como uma boa promessa, como um cara que tem de se desenvolver, que aparenta ser um jogador que, a partir do momento que se estabiliza no profissional, vai trazer segurança, vai trazer qualidade, vai trazer ferramentas interessantes para o jogo que o Moussa quer. Mas hoje foi um jogo abaixo e não que seja, obviamente, uma análise definitiva sobre o que o jogador pode entregar. Muito bem, então avaliação negativa aí para a dupla de zaga. A gente vai agora para a dupla de laterais, Rafael Ramos, na direita. Rafael Ramos bem mal, muito voluntarioso, muito físico, com muita intensidade de combate ali, de chegar, de dividir uma bola, de rachar a bola, de impor presença física na parte defensiva, mas como é de característica dele, nulo ofensivamente, sempre, e ao mesmo tempo falhando muito na leitura de jogo, no preenchimento de espaço, assim, como se sempre precisasse chegar atrasado. E pelo fato dele ter essa vantagem física, assim, ele é um cara que compete bem fisicamente, é um cara intenso, um cara explosivo, ele usa demais essa característica em jogos onde ele faz uma péssima leitura do campo, né? E o somatório dessas primeiras impressões negativas do Alex Silva, que é o homem de confiança do Moussa, que chegou esse ano para o Ceará, também com o baixo rendimento do Rafael Ramos, é um setor que preocupa a torcida, assim. Hoje foi um foco muito grande de comentários da torcida, essa lateral direita, assim, do Ceará, assim, dois jogadores com perfil mais defensivo, dois jogadores que têm muita dificuldade em construir e no meu entender, em especial em um ano que a gente vai disputar a Série B, onde a gente precisa ter um jogo de imposição, onde ter um jogo e muitas vezes onde o Ceará vai precisar ser agressivo, eu quero muito que o Ceará busque os valores da base, assim, não falo nem ir no mercado, mas que busque jogadores, o próprio Enzo, jogar mais aberto por ali, é um cara que tem velocidade, é um cara que tem um pulmão absurdo, é um cara que corre 90 minutos, assim, e
que seja uma alternativa, pelo menos em característica, em relação a esses dois, e eu acredito muito que o Enzo seja incorporado logo depois da participação do Ceará na Copinha, né? O Ceará que joga amanhã contra o Grêmio, né, pelas quartas de final da Copinha, às 11 da manhã. Então, eu acredito que depois da participação se encerrar, o Enzo Ludovico deve integrar aí essa lateral direita do Ceará, ou como ponta, deve integrar o elenco de forma geral. Por mais que o Ceará já tenha esses dois laterais aí. Então vai o Laranjinha aí pro Pedro Gilmar e pro Éder na mesma proporção que contribuíram para o gol do Iguatu hoje. E o Rafael Ramos, perdão, é o vermelho. E o Eric Melo, tão ruim quanto? Vermelho também. Muito bem, vermelho. O Eric Melo foi tão ruim quanto o Eric Melo foi pior. Fica pior. até injusto. O vermelho do Rafael Ramos fica até injusto se traçar como um paralelo com o Eric Melo. Mas o somatório dos dois jogos do Rafael Ramos, ele joga esse sarrafo dele pro vermelho também. É o Eric Melo, que é irmão do Ranielli, né? Volante Exatamente, do volante do irmão... parecidos demais fisicamente. O futebol ficou todo com o outro. Exatamente. Acabou meio tipo Alisson e Muriel, né? Muriel, Bom, Richardson e Zanocelo. Alisson e Muriel é pior porque a beleza também ficou com Alisson, né? Então... o futebol é muito injusto, né, cara? A vida é injusta. Com a beleza e com o futebol, pô. Cara, o Eric Melo, pelo menos, a beleza empatou com o Raniel, né? Que empatou, não é aquela grandes coisas, né? Mas... Não é aquela grandes coisas, mas... É até uma beleza mais fácil de ser superada, né? De superar do Alisson ia ser mais complicado pro Muriel. Nossos sinceros sentimentos a Muriel aí. Mas Richardson, eu vou dar um laranja. Acho que não foi bem. Fez uma falta para cartão amarelo, uma falta dura ali logo no começo do jogo. Ele que entrou bem no jogo passado, né? A gente conseguiu destacar que ele entrou bem no jogo passado, deu uma dinâmica maior, ofensivamente contribuiu, participou da jogada do gol, mas hoje o Richardson foi mal e tanto defensivamente como na construção, errou muitas tomadas de decisão errada, muita precipitação em alguns passes. Então o Richardson hoje ele foi muito mais nocivo do que positivo para o jogo do Ceará. E o Zanocelo, o amarelo, acho que tentou, participou, foi muito participativo, e dentro, até injusto, assim, até pesado para ele, dentro de um contexto que ele está mais próximo aí do Richardson desses outros, mas a partida em si, jogo travado, jogo de tocar de lado, eu acho que prejudicou muito o Zanocelo. As peças escaladas, a falta de gente para dialogar no Zanocelo impediu que ele fizesse aquela flutuação que ele fez tão bem no primeiro tempo contra o Maranguape. Então, acho que o Zanocelo, eu tiro um pouco o peso da análise também pelo contexto, mas também não permite que eu dê um verde para ele, não vai o amarelinho para o Zanocelo. E o Matheus Araújo? Matheus Araújo, amarelo também, mas um amarelo também no nível do Zanocelo, um amarelo mais positivo, assim. Para mim, por parte do Ceará, e até dando spoiler, foi o melhor em campo. Assim, se alguém se salva aí, e já fica o spoiler, inclusive, que ninguém vai receber nem um pouco de verde aí, né? O melhor em campo aí tá como amarelo, porque, assim, realmente a produção do time foi bem abaixo hoje, um time bem mexido, mas o Matheus Araújo conseguiu dar uma dinâmica boa, o Matheus Araújo conseguiu, do pouco que o Ceará conseguiu ter de criatividade, de inventividade durante o jogo, elas saíram do pé do Matheus Araújo, com passes, com infiltrações, mas mesmo assim foi muito pouco diante do que o jogo necessitava e diante do que o adversário enfrentava de desafio para hoje. Muito bem, partindo para o ataque, Pedro Henrique, Júlio e o Luca, autor do gol. O Pedro Henrique fez uma partida para laranja, errando muito, como sempre, assim, e se espera que com a evolução... Ele começou a temporada ano passado no estadual muito bem, né? O cartão de visitas do Pedro Henrique foi o melhor possível ano passado, justamente no estadual, e é por isso que frustra tanto, né? O Pedro Henrique não está conseguindo jogar nesse começo de campeonato. Tomando pouquíssimas decisões corretas, praticamente não prevalece sobre ninguém durante a partida, mas hoje só não leva o
Perdão, coloca um amarelo para ele, por favor, Gabriel. Confundi aqui, porque eu ia falar do laranja, que ele merecia o laranja, mas que ia levar o amarelo pela assistência do gol, né? Foi um cruzamento realmente preciso e que o Lucas finalizou ali pro gol, e o que descola um pouco o Pedro Henrique do laranja, e a assistência realmente foi muito precisa, mas a partida em geral como um todo foi um nível muito abaixo. E o Giulio amarelo também. O garoto tentou, mas sinalizava realmente a imaturidade que ele tem, sinalizava que é um jogador em formação. No 1 contra 1 ali, na tentativa de quebrar a linha, ele conseguia prevalecer pouco, porque muito mais por questões de modelo tático ali, que o Washington Luiz escolheu para o Iguatu. Geralmente ele abria, né? Sempre as duas pontas estavam dobradas ali, e dificultava muito o trabalho pelas pontas, né? Tanto do Pedro Henrique como do Giulio, e o Júlio ali, né? Que fisicamente ainda é um jogador em desenvolvimento, mas ainda assim conseguiu prevalecer em algumas situações, mas que em termos de resultados ofensivos consistentes foi pouco para o jogo de hoje, mas leva amarelo. Muito bem. E o Luca, autor do gol? Nem o golzinho salva? Salva não. Pro Verdinho? Salva não. Mas claramente falando que ainda eu acho cedo para inviabilizar o Luca, como algumas pessoas fazem, já tentam fazer, né? E a gente traz mais uma vez ao debate a forma como o torcedor do Ceará está magoado, e traz para o debate novamente o fato do Condé não ter utilizado o Luca praticamente ano passado, jogou 10 minutos praticamente apenas depois que chegou. E alguns já dizem, tá vendo porque não foi utilizado, e outros já dizem, tem que mandar embora, já não serve, e outros já dizem, tem que ter paciência. Então acho que é o momento de analisar. A finalização foi muito, muito feliz, foi muito bem na finalização, mas durante o jogo, a forma como ele tentou participar, aparecer para jogar, foi bem inútil. E assim, existe o contexto de análise onde o centroavante não tem oportunidades, porque o time não cria, mas ao mesmo tempo o centroavante ele precisa se posicionar, ele precisa aparecer melhor para o jogo, e quando ele vai sair da área para dialogar, ele precisa ser bem preciso nisso, coisa que o Luca não vem conseguindo ser. Mas eu torço para ser um jogador que se desenvolva, um jogador da nossa base, que voltou esse ano, é ativo, voltou ano passado, é ativo do Ceará, e eu torço realmente para que ele seja pelo menos um reserva bem acionado durante o ano aí na temporada. Muito bem. Então, todo mundo avaliado, né? Só para reforçar, amarelinho, né? Para o Júlio e para o Luca. Para o nosso querido Gabriel Costa completar aí o campinho. Vamos para o banco, né? Os primeiros a entrarem foram o Vina e o Fernandinho. Fernandinho vermelho. Achei muito mal mesmo. E não que necessite de uma análise muito detalhada e por que ele foi vermelho, porque simplesmente não conseguiu jogar, não conseguiu prevalecer, não conseguiu driblar, não conseguiu associar, não conseguiu tocar e passar, não conseguiu abrir espaço, não conseguiu achar jogada de fundo. Ele foi praticamente nulo. Assim, muito mal o Fernandinho. O Vina, eu vou dar um amarelo. Acho que o Vina não chegou a ser mal ao ponto de ser nocivo, mas também não contribuiu, acho que muito engavetado, tanto como o Zanocelo. Então o Vina leva o amarelo, assim como o Luca, mesmo autor do gol, assim como o Júlio, todos aí do ataque praticamente do Ceará, inclusive os reservas, levam esse amarelo aí. Muito bem, então amarelo para todo mundo. Lucasinho e Fernando. Fernando laranja. Eu tinha gostado do Fernando na primeira partida de estreia contra o Maranguape, mas hoje entrou, tentou, mas também errou bastante. E ao meu ver, também sofreu do mesmo problema do Vina, assim, a congestionamento ali, as linhas muito baixas do time do Iguatu impediram que o Fernando tivesse mais espaço. Ele tentou, mas muito congestionado, o erro foi muito forçado nesse aspecto. Eu dou um laranja para ele, e para o Lucas Lima, um amarelo. Apesar de perder o gol, ele tem essa noção de posicionamento, de infiltrar, né? Como a gente já disse nessa live, né? 3 chances claras já, né? Todas desperdiçadas. Mas o mérito da movimentação ele precisa ser considerado, né? Então, dou um amarelo aí para o Lucas Lima, que acho que entrou razoavelmente bem no jogo de hoje. Falta só o Alex Silva.
Alex Silva vermelho. Muito mal, Vermelho. muito mal. Mais uma vez. Mais uma vez, muito mal, defensivamente sem segurança e ofensivamente na chance que teve de alçar uma bola aérea e isolou a bola, como eu já mencionei na análise inicial, isolou a bola do outro lado, assim, muito mal, perdido, e tá cedo ainda para analisar, mas o Alex Silva tem deixado uma péssima impressão inicial. Muito bem. E o Mozart? Moza hoje laranja, obviamente que é o início de trabalho, mas ele não conseguiu dar a mesma dinâmica que ele deu no primeiro jogo ao time modificado. E isso é treinador. Isso é treinador. Principalmente porque as peças que ele colocou como titular hoje para manter esse esquema foram peças que ele pediu para vir. Que é o Alex Silva, caiu de rendimento, o Aléric Melo, que ele pediu para ficar. Então, as peças que hoje entraram e foram mal, principalmente, foram muito decorrência de peças que têm a confiança dele. Então, se ele precisa imprimir esse modelo de jogo e reproduzir com base no elenco que ele tem de confiança, ele precisa também colocar o pescoço dele na reta. Precisa colocar o pescoço dele para jogo, para dizer, olha, eu escolhi ficar com esses caras, mas eu preciso imprimir um padrão tático mínimo, obviamente, e a gente vai repetir sempre em todas as lives. Tá muito cedo, mas a análise precisa ser do contexto, do recorte. E o Moza, ao meu ver, hoje foi pro laranja. Muito bem. Então, laranja para o Mozart. Melhor em campo ficou para quem mesmo, Léo Fontinelli? Pro Matheus Araújo. Matheus Araújo, né? Mesmo com amarelinho, né? Muitos amarelinhos hoje. Né? E laranjas e vermelhos aí. Ninguém teve uma nota positiva. O menos pior, podemos dizer assim, Matheus Araújo aí vai receber a nossa estrelinha, tá? De melhor em campo aí nesse empate. Ceará 1, Iguatu 1. Mas resultado que classifica aí o Ceará para a segunda fase.